Jogador de Copa do Mundo provavelmente vai jogar no São Paulo em 2023. Se trata do volante Jackson Mendes, que disputou a Copa do Catar agora em 2022 pela seleção do Equador. O acordo está praticamente acertado, restam algumas coisas para o São Paulo anunciar a contratação do atleta. Mas você, torcedor são paulino, sabe onde o Jackson Mendes jogou? Sabe qual o seu estilo de jogo? Acredite, o clube que ele jogou tem relação com o São Paulo. Não acredita? Então espera que eu vou te contar. Eu sou o Vinícius Martins e esse é o canal 4 Linhas. Em oferecimento a Doce Terapia da Lê, os melhores bolos caseiros da Baixada Santista. Frete grátis do canal 1 ao canal 7 em Santos. Link aqui na descrição. Jackson Mendes estava no Los Angeles FC dos Estados Unidos. O seu contrato vai até o fim deste ano e o clube não vai renovar com ele. Então o São Paulo está muito perto de acertar o acordo com o jogador para 2023. O São Paulo não vai pagar pela transferência do atleta, mas segundo o jornalista Vene Casagrande, vai ter que desembolsar cerca de $1 milhão, o que equivale a 5 milhões e pouquinho de reais para pagamento de luvas ao atleta. Mas quem é esse volante de 25 anos que está vindo para o São Paulo? O Jackson Mendes começou a sua carreira no Independiente del Valle do Equador, lá em 2015, mas ele não teve muitas oportunidades no seu início de carreira. Inclusive na Libertadores de 2016, quando o Del Valle foi vice-campeão pro Atlético Nacional da Colômbia, o Jackson Mendes ficou no banco em algumas partidas, mas não entrou. Ele teve poucas oportunidades nesse início de temporada em 2015, 2016 e até em 2017. A partir de 2018, o Mendes de fato virou titular no clube. E não apenas titular, mas titular absoluto. Inclusive na maioria dos jogos sendo titular ao lado do Alan Franco. Alan Franco, companheiro de seleção do Mendes na Copa do Mundo, aquele mesmo que jogou no Atlético Mineiro, que teve um nódulo no pescoço. Eles foram companheiros de meio campo, principalmente em 2018, na equipe do Independiente del Valle. Então o Mendes teve esse destaque no Del Valle, o que fez ele se transferir aos Estados Unidos. Ele jogou primeiro no Orlando City, onde teve mais jogos, e depois no Los Angeles FC, onde foi campeão da MLS Cup, que é o clube onde ele estava até o presente momento. Então o Mendes passou por esse processo de sucesso do Del Valle. Ele não teve participação nas conquistas recentes do Del Valle, de Sul-Americana, de Campeonato Equatoriano, de Copa do Equador, mas ele passou por esse processo, por esse início de transformação do clube, que começou lá em 2015, 2016, quando ele estava surgindo. Em 2018, o clube estava começando a se consolidar, e aí foi que ele se tornou titular absoluto, até depois sair para os Estados Unidos. E o Jackson Mendes, como eu disse no início do vídeo, é um jogador de Copa do Mundo. Ele nunca foi um titular absoluto no time do Gustavo Alfaro. Na Copa do Mundo, ele foi titular nos 2 primeiros jogos, e no terceiro, ele estava suspenso e acabou não jogando. Lembrando que o Equador caiu na fase de grupos da Copa do Mundo. Mas ele só foi titular muito por conta da lesão do Carlos Gruezo, do Augsburg, da Alemanha. O Carlos Gruezo era o volante titular do Gustavo Alfaro, do time do Alfaro, né? E ele teve uma lesão um pouquinho antes de começar a Copa do Mundo, e aí o Mendes entrou no seu lugar. Inclusive nas eliminatórias e na Copa América, o tripé de meio de campo titular do Alfaro era o Gruezo, o Caicedo do Brighton e o Alan Franco, aquele mesmo que eu acabei de citar. E o Mendes entrava para revezar, quando algum deles não estava disponível para jogar, aí sim o Mendes ganhava oportunidades. Ele jogou contra a seleção brasileira, enfim. Mas é um jogador que sempre esteve presente nas convocações do Equador. Independente se não é titular, se não foi titular, ele sempre estava presente, sempre teve minutos para jogar. E a gente viu isso na Copa do Mundo com a lesão do Carlos Gruezo. E como joga o Jackson Mendes? O Mendes é mais um 5 do que um 8. Já citei que ele é um volante. Ele pode sim jogar ao lado de outro meio-campista, mas ele é mais esse cara para ficar na frente da zaga, mais um 5. E aí a gente entra muito no embate das características do Luan. Eu vejo o Mendes muito parecido com o Luan. Um jogador forte, um primeiro volante,
que tem uma pegada na marcação muito boa, tem um bom passe, tem uma finalização boa de média a longa distância. É um jogador, como eu já disse, que tem uma pegada na marcação muito forte, que sempre pressiona o cara que tem a bola. Ele tem um fôlego bom, né? Ele corre bem durante o jogo todo. Mas tem a questão da velocidade. Ele não é um cara dinâmico. Ele não é uma referência técnica. Claro, ele não tem esse refino técnico, assim como o Luan não tem. E ele também tem essa deficiência da velocidade. Ele é um cara um pouco lento. E ele também não dá uma dinâmica para a equipe. E aí vai muito, entra nesse conflito com o que o Rogério Ceni pensa desse primeiro volante, desse primeiro jogador de meio de campo. Isso por quê? No Flamengo, ele inclusive recuou o William Arão para dar espaço para o Diego, lá em 2020. E aí o Diego é esse jogador que dá ritmo, que tem uma qualidade boa, né, que é um jogador técnico, que foi, né, em 2020. E o Mendes não é muito esse cara. No São Paulo atual, o Rogério usou bastante o Pablo Maia. O Pablo Maia também é esse cara que dá bastante ritmo, que tem uma qualidade técnica um pouco maior que o Mendes. Também um futuro promissor, é um jogador bem mais novo que o Jackson Mendes. Mas o Mendes, como eu disse, ele tem uma característica parecida com o Luan. É esse jogador que vai dar uma marcação muito forte, que, cara, tem um bom passe, mas não tem esse refino técnico. E aí eu vejo muito esse embate com o que o Rogério Ceni pensa de futebol. Eu não sei se ele vai colocar o Mendes para jogar já de cara, para ser esse número 5. Talvez ele mantenha um jogador um pouco mais refinado tecnicamente para ajudar nessa saída de bola, para pegar a bola nos pés dos zagueiros. E o Mendes jogue um pouquinho mais à frente, mais ao lado desse primeiro volante. A ver como é que o Rogério Ceni vai encaixar o Mendes nesse time do São Paulo. Acredito que ele tenha condições sim de ser titular da equipe. Vai depender dos ajustes que o Ceni vai ter, né, nessa equipe. Mas como eu disse, é um jogador de Copa do Mundo que tem uma certa qualidade, que tem algumas virtudes, mas que é um pouco lento, que não dá muito ritmo para a equipe. A ver como o Rogério Ceni vai encaixar as características do jogador do elenco do São Paulo. Mas eu aprovo a contratação do Mendes, acho que ele pode ser importante, seja como titular ou seja entrando. É um jogador que vai agregar bastante, se não para o time titular, mas para o elenco do São Paulo. Mas eu, Vinícius, colocaria sim ele como titular. E você, torcedor são paulino, prefere o Pablo Maia e o Luan ou o Jackson Mendes? Quero ouvir sua opinião aqui. Valeu, galera. Um grande abraço e até amanhã.